Bom dia, irmãos. Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, versículo 16 a 19. São os versículos da nossa meditação nesta manhã. E dizem assim: Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo que temos nesta manhã, esse tempo especial, esse culto dedicado ao Senhor. Lhe peço que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, que possamos meditar na Tua Palavra neste momento, ser desafiados por ela e que cresçamos, Deus, na graça e conhecimento do Senhor cada vez mais. Eu lhe peço o Teu direcionamento, a Tua instrução, a Tua sabedoria, que a Tua Palavra seja pregada de maneira clara e simples e o Seu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Tua bênção. Amém. Basicamente, aqui, nós temos um texto muito conhecido, bem conhecido, especialmente os 3 últimos versículos, a partir do 17. E nós encontramos no texto, ou no contexto de Abacuque, sendo que Abacuque ele profetizou nos últimos dias do Império Assírio, e no início da ascensão da Babilônia, que os irmãos já devem se lembrar ali, já devem estar acostumados, que você tem ali a ascensão da Babilônia dominando Judá e outros países, outras nações circunvizinhas, junto com Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor. E esse livro se localiza, historicamente falando e contextualmente falando, voltado à história de Israel, um pouco depois da reforma de Josias. Você vai se lembrar quando ele, ou durante o seu reinado, o livro da lei é encontrado no templo, e ele estabelece então algumas reformas. Ele abole várias práticas idólatras que ele carrega, ou que a nação carrega a partir dos reis anteriores, o seu avô e o seu pai, Manassés e Amon. E também ele destrói os altos, faz tantas coisas, só que a conversão ou essa restauração, ela não dura muito tempo. E após a morte de Josias, o povo então volta-se para os seus ídolos, volta-se às práticas pecaminosas, as suas práticas pecaminosas. Então, Abacuque, ele encontra o povo exatamente nessa situação. Um povo que estava sofrendo como consequência da sua vida pecaminosa, das suas práticas pecaminosas que estavam voltando.
ou que haviam voltado, um povo que estava próximo de ser dominado novamente pela Babilônia, ali, mas que Deus estava usando um outro povo para assolar, para incomodar, para destruir os judeus. Então, diante de toda essa situação, de todo esse contexto, em que o povo judeu estava sendo assolado pelos caldeus, em que Deus estava usando esse povo para punir Judá, o povo de Deus, Abacuque ele se encontra numa questão, um dilema teológico. E basicamente são dois: porque Deus não purificava o seu povo, por que Deus não fazia algo para restaurá-los completamente, que eles pudessem sair daquela situação e que a sua justiça fosse restaurada, e também como era possível esse mesmo Deus usar os caldeus, que eram pessoas, né, ou era um povo que era mais pecador do que os próprios judeus, mas mesmo assim Deus estava usando essa nação para punir Judá. Então Deus, ele, durante o livro aqui, né, especialmente nos capítulos 1 e 2, ele recebe a resposta de Deus, e a resposta que Deus dá é que ele também vai punir os caldeus. E essa é a resposta. Então, Abacuque ele fica diante dessa condição, diante dessa situação e diante dessa resposta de Deus, ele conclui com esses 4 versículos. E são com esses 4 versículos também nós podemos aprender grandes coisas sobre as dificuldades, sobre as lutas e sobre a nossa condição. Então, o capítulo 3, ele marca uma transição, em que antes, no capítulo 1 e 2, você tem um tom argumentativo, mas aqui a gente encontra basicamente uma oração, um salmo, que o profeta, ele vai fazer aqui. E, para encerrar a profecia, como eu já mencionei, o profeta, ele renova o seu compromisso e declaração de fé, expressando uma confiança inabalável em Deus, perante dias em que nos parecem que Deus não está agindo a nosso favor, nós precisamos confiar plenamente nele. E essa é a nossa tese, essa é a nossa proposição. Precisamos confiar plenamente em Deus nos dias difíceis. Nos últimos dias, nós temos passado por angústia, especialmente no nosso Brasil. Eu acho que, de uma certa forma, nós podemos dizer que superamos esse período calamitoso, esse medo iminente da pandemia. Claro que o Covid ainda existe e ainda vamos continuar lidando, provavelmente para sempre, com esse vírus. Mas parece que as coisas não acabam, né? Os nossos problemas, eles não terminam. Os nossos medos, os nossos anseios continuam. Então, nos últimos dias, nós temos vivido sobre um medo nas nossas escolas, as crianças ali. Você que tem filho pequeno sabe muito bem, talvez é um medo maior que você está passando, em que malucos, loucos, estão entrando nas escolas, estão ameaçando, estão matando. E nós nos perguntamos, muitas vezes, por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não faz algo? Estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? E a gente, conversando, falando, né? A gente fala assim, puxa, como que um homem pode chegar a tamanha maldade? A gente até entende não, né? Mas entende pela condição de pecador, de perverso e até mesmo em alguns casos de opressão e possessão de homens que fazem isso contra outros homens. Mas atacar crianças é algo tão baixo, tão sujo. Crianças inofensivas que não têm força para se defender.
Recentemente foi o jovem ali, né, com machadinha, mas há um tempo atrás também tinha aquele outro louco que entrou com uma katana, né, uma espada samurai, na escola e fez a mesma coisa. E outras notícias vindo e ameaças surgindo, e a gente se pergunta, onde está Deus? Como Ele pode deixar que algo aconteça com crianças, com esses inocentes? E é interessante porque é claro que a situação não era a mesma, mas a condição calamitosa nós podemos assemelhar com o nosso dia a dia aqui, que era o que Abacuque estava passando. Porque muitas injustiças aconteciam também, estavam acontecendo. Muita coisa de ruim estava vindo sobre o povo. Como eu já mencionei, ele questiona por que Deus estava usando um povo mais pecador do que os judeus, que estavam em pecado, mas que ainda assim estavam sendo punidos por Deus através de um povo pior. E por que ele não fazia nada? Por que ele não restaurava? Então, Abacuque, ele tira basicamente 3 conclusões aqui, que são as que nós encontramos nesses últimos 4 versículos. No versículo 16, ele vai dizer, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Primeira coisa, primeira conclusão que Abacuque ele tira e que nós também podemos aprender é que precisamos confiar plenamente em Deus, aguardando em silêncio o dia do juízo. Nós gostamos de uma justiça rápida. Eu não sei se vocês são como eu, mas quando a gente se depara com a justiça no Brasil, né, e a impunidade que nós vivemos, tanto que nós temos um condenado, alguém que foi condenado na nossa, como líder maior, o líder do executivo, nosso presidente, mas alguém que foi preso e condenado, ou até mesmo outros bandidos que estão soltos aí, como esse mesmo homem que entrou na creche, né, com a machadinha, ele já havia sido preso, foi solto, ele já havia atacado animais, já havia atacado o seu padrasto, já havia sido pego com drogas, né, e ainda assim ele estava solto. E a gente se pergunta, mas o que está acontecendo? Parece que é só aqui. Porque a gente gosta de justiça rápida. Mas muitas vezes nós queremos uma justiça rápida, mas nós não estamos nos lembrando de que Deus, no seu tempo, vai fazer a sua justiça. Aqui, o profeta, ele toma uma posição, uma postura de ficar em silêncio. Porque ele já havia questionado nos capítulos anteriores, esse é o diálogo que ele tem com Deus, em que ele questiona por quê, mas agora ele para e entende de que Deus ele tem um tempo para fazer, e ele vai fazer. Então ele olha para o futuro, para o dia do juízo, conforme o que você pode notar no final do versículo ali, para o dia do juízo. E o fato é que Deus vai julgar cada um proporcionalmente, conforme as suas obras. Para aqueles que são salvos, Ele vai nos julgar conforme a obra de Cristo, e por isso nós vamos passar a eternidade ao lado dele. Mas também seremos recompensados justamente conforme aquilo que nós trabalhamos para o Senhor, os nossos galardões. Do outro lado, aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo vão ser julgados para a eternidade no lago de fogo.
E isso vai acontecer no grande trono branco, o grande juízo, em que todos estarão perante o Senhor. Todos os incrédulos estarão perante o Senhor naquele dia e serão julgados justamente. Mas nós gostamos de agir, nós gostamos de fazer. Mas Abacuque, diante de um povo que cada vez mais caminhava para longe dos caminhos de Deus, ele pensa no porquê Deus não fazia nada para purificar aquele povo. E ainda por cima estava enviando um povo pagão, os caldeus, para destruí-lo. Então ele recebe uma resposta a todos os seus questionamentos sobre a atuação de Deus sobre a impiedade. E a resposta é: espere em silêncio. Confie em Deus. Deus, Ele vai fazer. No seu tempo, não é da nossa forma, não é do jeito que a gente quer, porque a nossa justiça, ela não é perfeita. A nossa justiça não é inabalável, mas a justiça de Deus, sim. Nós somos imediatistas, nós somos limitados, sempre achamos que podemos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, mas esquecemos que Deus está cuidando de cada detalhe, de cada situação. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, eu acredito que sim, mas quando você tenta fazer algo para ajudar alguém, e na verdade você descobre que você está atrapalhando. Por exemplo, você tem uma folha aqui na frente, né, uma lista. Inclusive a lista dos casais que vão participar da programação da OMPS. E ela está aqui em cima da mesa, mas ela está tampando a escritura aqui, né, da decoração da mesa. E aí alguém vem, né, claro que os irmãos vão fazer isso, mas talvez alguém de fora venha e fale assim: puxa, tem um papel aqui atrapalhando. Ele pega o papel e leva lá para a mesa de trás ou leva para outro lugar. E aí, a pessoa que colocou aqui à frente a mesa, ué, mas cadê esse papel? Aí ela tem esse diálogo com aquela pessoa que tirou o papel, fala assim: não, mas é que ela estava desarrumado aqui, né? Estava no lugar certo, aí eu coloquei lá para trás, fica melhor, porque aqui fica mais bonita a mesa, assim. Fala assim: não, jovem, mas tem que ficar aqui porque as pessoas vão assinar, vão colocar, vão marcar ali. Ou até mesmo quando você coloca uma coisa no lugar, tem a minha mesa do escritório lá. Ela tem tem os seus dias de organização e tem os seus dias de caos. Tem dia lá que às vezes está calor lá, eu estou no escritório, mexendo no computador, tiro a blusa, coloco ali do lado, né, e a blusa fica ali uns 2 dias, até eu tirar, ou a minha esposa tirar. Mas, às vezes, são papéis que estão ali em cima da mesa e eles têm um propósito. Eles estão naquele lugar porque eu sei que eu vou olhar ali, eu vou achar o que eu quero, e, às vezes, aquele papel ele precisa estar ali porque ele está relacionado àquele grupo de papéis. Mas aí vem alguém e tira uma coisa do lugar ou guarda aquilo. Então, eu me perco. Já passaram por isso? Porque, às vezes, nós queremos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, achando que estamos fazendo o melhor, muitas vezes, mas nós nos esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele sabe exatamente o que precisa ou não estar naquele lugar, o que precisa ou não ser feito. O nosso papel é simplesmente entregar nas mãos dEle, e confiar de que Ele está fazendo o melhor, de que Ele está fazendo a sua vontade. Não podemos questionar Deus, não podemos desconfiar de que Ele não está agindo, mesmo que às vezes pareça tardio. Deus está fazendo, Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. O que Ele diz é simplesmente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Salmo 46, 10. Também ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, em primeiro lugar, precisamos confiar plenamente em Deus, aguardando em silêncio o dia do juízo, porque nós temos um Deus justo que está no controle de todas as coisas e que vai fazer no seu tempo. Mas ele também continua tirando uma segunda conclusão aqui, que é: precisamos confiar plenamente em Deus, regozijando-nos na sua suficiência. Regozijando-nos na sua suficiência, que é o que vai dizer do versículo 17 até o versículo 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Então, neste ponto, o profeta ele deixa de lado os seus questionamentos e pensamentos e reconhece que, por pior que seja a situação, tudo o que temos e precisamos se resume em Deus. Tudo o que nós temos e precisamos se resume em Deus. Então ele vai falar sobre coisas que estavam relacionadas à cultura e ao seu dia a dia, como o figo, fruto da figueira, a uva, o azeite, fruto da oliveira, criação de animais, o gado, né? Tudo isso fazia a parte da cultura do povo de Israel. Assim como para nós talvez seria o arroz, o feijão, né? A carne, o pão. Em outros lugares, no norte, né? O peixe. No sul, o chimarrão. Aquilo que fazia parte do seu dia a dia. Aquilo que fazia parte da sua cultura. Aquilo que fazia parte do seu sustento. Ele coloca diante de uma condição de que mesmo que isso falte, eu me alegrarei, eu me exultarei no Deus da minha salvação. John MacArthur, ele comenta da seguinte forma esse trecho: ainda que todos os elementos normais e previsíveis da vida se desintegrassem, o profeta se regozijaria. A obediência à aliança era uma condição para o povo desfrutar prosperidade na agricultura e na pecuária. Apesar de saber que a desobediência desencadearia maldições da aliança, o profeta afirma o seu compromisso com o Senhor. Seu maior anseio é pelo seu próprio Deus. Agora, a palavra que usada para alegro, eu me alegro, no original, ela pode ser traduzida também por triunfar. E nos parece que é uma alegria fruto de vitória. É basicamente aquele alívio, né, que você tem. Sabe quando você você conquista algo na sua vida, né? Quando você termina de pagar um carro, você tem aquele alívio, aquela alegria de vitória. Ou quando você termina um trabalho da faculdade, um TCC, ou algo que levou muito tempo, muito desgaste, você chega ao final daquilo. Ou também você está num jogo de algo e você é o vencedor, é o ganhador, aquele alívio, aquela alegria, aquela vitória. Essa palavra, ela transmite essa ideia. Mas como que ele poderia se considerar vitorioso diante de uma condição dessa? Diante da falta do fruto, diante da falta do mantimento, do alimento, daquilo que era necessário em Deus. E por isso ele vai dizer: eu exulto no Deus da minha salvação, porque é uma alegria que provém de uma satisfação encontrada somente em Deus, e aqui no caráter ou no aspecto de Salvador, porque tudo o que nós temos ou precisamos, Deus já nos concedeu.
Ele é suficiente. Ainda que falte tudo, ainda que não tenhamos saúde, ainda que não tenhamos um emprego, ainda que não tenhamos talvez um ente querido que faleceu, um familiar, tudo o que nós precisamos está em Deus, no Deus que nos salvou e que deve ser suficiente para que vivamos vidas alegres, satisfeitas, contentes, mesmo diante de fraquezas. Eu estava me lembrando do testemunho da dona Neiva, né? Talvez para aqueles que chegaram recentemente, os mais novos não vão se lembrar. Dona Neiva, irmã da dona Fátima, ela constantemente, podemos dizer, ela agradecia a Deus pela salvação. Cultos de quarta-feira, ela sempre se levantava e agradecia a Deus pela sua salvação, por aquilo que Deus havia feito na vida dela, né? E ela tinha muitas lutas na área de saúde, muitas lutas. Como era difícil para ela, né? Tantas dificuldades, cirurgias que ela não pôde fazer, mas ainda assim, ela era contente e alegre em Deus, no Deus da salvação, no Senhor da salvação dela. E esse era motivo suficiente para ela se levantar e contar a sua bênção. Mas veja, muitas vezes a gente, no período de bênção, parece que é tão difícil achar uma, né? Parece que é tão difícil, é tão ruim quando a gente está à frente, olha, agora é o período de bênção. Vamos lá, quem gostaria de compartilhar algo? E aí fica, cri, 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 cri. Silêncio. Como se Deus não tivesse feito nada por nós. Mas Ele é a razão de estarmos de pé. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a razão da nossa salvação. Ele é a razão de tudo que temos. E esse é motivo suficiente para vivermos vidas alegres. Uma vida que regozija-se na sua suficiência. Deus é suficiente para nós. E por isso nós podemos confiar plenamente nele. Ele nos alegra nos tempos difíceis. E certamente essa alegria é fruto do seu Espírito. Mas precisamos preservá-la e conservá-la para que realmente façamos a diferença, tenhamos um testemunho que vai impactar outros, assim como o da nossa irmã Neiva, que agora está com Deus. E por último, rapidamente, precisamos confiar plenamente em Deus, exercendo uma fé firme. Então a última conclusão que ele tira aqui, além de que ele deveria esperar em silêncio, além de que ele precisava se regozijar na suficiência de Deus, no Deus da salvação, ele também precisava exercer uma fé firme, uma fé inabalável diante daquela situação. O Senhor Deus, versículo 19, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Aqui nós entendemos que esse é um salmo, né? um cântico que o profeta ele vai fazer. Mas nessa última parte, ele fala sobre Deus sendo a fortaleza dele. E a nossa fé é o que realmente não pode ser abalada quando passamos por dificuldades. A nossa fé é tudo o que nós precisamos ter diante de tempos difíceis. A última coisa que podemos fazer ao passarmos por tribulações, a última coisa, ou melhor, o que não deve acontecer, é abandonar a nossa fé. A fé em Cristo, que um dia nos salvou do tormento eterno e nos trouxe para a eternidade ao seu lado. A fé que nos transforma dia a dia à semelhança de Cristo para lutarmos e vencermos os nossos pecados. A nossa fé é o que nos faz agradar a Deus. Mas, infelizmente, nós ouvimos tanto de pessoas que, simplesmente com coisas que acontecem em suas vidas, acabam abandonando a Deus. Acabam desacreditando.
acabam deixando de confiar, se desviam. Eu acho que eu já comentei com os irmãos, para os irmãos, uma situação que eu enquanto seminarista, passei com o meu colega, o Enio, né? A gente voltando depois do culto da noite, lá em Osternac, voltando ao seminário, no ponto de ônibus, a gente encontrou uma senhora e que aproveitamos a oportunidade ali para falar com ela, para evangelizar. E o relato dela foi basicamente de que ela havia se tornado um ateu, né? Ateia, não sei se é ateia a palavra, feminino, acho que é ateia. E questionando a existência de Deus, porque esses questionamentos vieram sobre a sua mente, sobre a sua vida, depois que ela havia perdido o seu filho. Perdido o seu filho, então ela começou a questionar, mas será que existe Deus mesmo? Meu filho novo morreu, tanta coisa para fazer, para viver. Eu acho que não existe Deus. E às vezes coisas difíceis como essa vão acontecer na nossa vida. Você já pensou, você que é pai, que você pode perder o seu filho? Isso pode acontecer. Às vezes a gente faz um planejamento de tantos anos, né? Puxa, o Emanuel vai estudar, vai se formar, vai servir a Deus. Mas, se for da vontade de Deus, ele pode ser levado. E a gente precisa aprender a viver com essa realidade. Todos nós, a perda de um pai, mãe, esposo, mulher, né? É uma realidade que todos nós precisamos aprender a conviver. É claro que fazendo a nossa parte, o que precisamos realmente fazer, vivendo de forma que glorifique a Deus, honrando nossos pais, cuidando, educando nossos filhos. Mas, ainda assim, quando essas coisas acontecem, muitos de nós acabam abandonando a sua fé. Ou até mesmo por muito menos do que isso. Quando nós ouvimos de pessoas que, por causa de comentários que surgiram na igreja, por causa de problemas, de picuinhas, saem da igreja. Por causa de uma coisinha ali, sai daí. Tudo é motivo para sair, tudo é motivo para abandonar. Mas o profeta estava dizendo aqui que o Senhor era a sua fortaleza. Além da sua força, Ele era o motivo de fartura, Ele era o seu exército, Ele era o seu poder. A sua fé, ela podia ser inabalável, não pelos seus méritos, mas porque essa fé estava em Deus, no Deus forte, o Deus que é a nossa fortaleza. E por isso ele vai argumentar de que como uma corça ou um veado que tem a habilidade de andar sobre terrenos altos, terrenos difíceis, íngremes, rochosos, montanhas, ainda assim Deus capacita esses animais para andar nesses tipos de lugares. Por isso ele vai dizer, como a corça me faz andar altaneiramente em lugares altos, lugares difíceis, por mais difícil que seja, Deus é quem nos capacita. Deus é quem é a nossa fortaleza. Ele é tudo o que precisamos. Ele é aquele jogador que, ao estar do nosso lado, nós temos uma certeza de vitória. É como no filme da Liga da Justiça, que eles têm um problema ali, né? E foi engraçado, quando eu estava assistindo com a Laís, eu falei assim, eles estão com esse problema aí, mas é porque o Superman não está com eles, né? E de fato foi isso que aconteceu. No final, isso eu não tinha assistido ainda o filme, né? Mas no final o Superman chega e acaba com o problema. Porque é o mais forte ali. Assim como nessa condição de super-herói, o mais forte, o mais poderoso, que quando está no time,
aquele time é vencedor, nós também somos vitoriosos quando temos Deus ao nosso lado. Ele é a nossa força. Ele é tudo o que precisamos. Só precisamos deixar Ele fazer. Quer andar em lugares difíceis, altaneiramente, em lugares altos? Confie em Deus. Deposite a sua confiança nele. E é o que o Salmo 28:7 ele vai dizer: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Vamos fazer de Deus a nossa força para vencermos tudo o que temos passado e que vamos passar. E isso é a única coisa que precisamos. Que a nossa fé esteja firmada na rocha, que é Cristo. Por isso precisamos confiar plenamente em Deus nos dias difíceis, por mais difíceis que sejam. Aguardando em silêncio o dia do juízo, regozijando-nos na sua suficiência e exercendo uma fé firme nele. Amém? Querido Deus, muito obrigado por sua palavra, obrigado por esse desafio, obrigado porque podemos confiar no Senhor. O Senhor já fez tudo o que precisamos, tudo o que nós queremos deve estar no Senhor. E eu lhe peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude, para que realmente tenhamos corações dispostos, entregues ao Senhor. Por mais difíceis que as coisas pareçam, por mais calamitosas que as coisas estejam, e o nosso sistema também esteja, precisamos confiar no Senhor e entregar tudo em tuas mãos. E certamente o Senhor vai nos fazer andar por lugares altos, firmados em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém.